Meus irmãos, bom estarmos aqui nesse dia, que é o dia do Senhor, o dia que o Senhor mesmo separou para adoração, para o culto público. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem as suas Bíblias no primeiro capítulo da Bíblia, que é o primeiro capítulo de Gênesis. Eu vou ler todo o capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que dê semente, e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, e para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie.
E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que já estejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a tua graça quando vamos estudar doutrinas, verdades reveladas a nós nas Escrituras. Queremos, ó Deus, estudá-las com apreço no nosso coração, com interesse sincero, não somente de compreender melhor, mas com desejo sincero de compreender para que venhamos viver para o louvor da tua glória, viver de conformidade com as verdades reveladas a nós nas Escrituras. Sê conosco, me abençoe, me habilite para expor, ensinar, instruir, e habilite cada um dos que estão aqui, cada um que tem acesso à tua palavra e ao ensino que vamos ministrar nesta manhã. Que o Senhor capacite, iluminando o entendimento para compreender, e assim mesmo o Senhor possa usar a sua palavra para falar ao nosso coração. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós estamos estudando a nossa confissão de fé, e nós já estudamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 4 da nossa confissão de fé. Quem tem, por favor, a nossa confissão, e eu vou ler o capítulo 4, que é o assunto sobre a criação, que é o capítulo 4 da criação, e é o capítulo que vem tratar tanto da criação visível quanto da criação invisível. Mas eu vou ler só o parágrafo primeiro, e esse é o assunto que, pela graça de Deus, estaremos meditando, que é sobre o início aqui do capítulo, que é sobre a criação, mas especificamente hoje nós vamos estudar sobre a criação invisível. No princípio aprove Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível ou invisível. Meus irmãos, nós já estudamos, ou nós estamos, o capítulo 3, 4, ele trata acerca da criação do Senhor Deus, das obras da criação. Nós já vimos sobre os eternos decretos de Deus, e hoje, como eu falei, nós vamos começar a estudar acerca da criação. A confissão de fé, a nossa confissão de extremismo, ela resume a doutrina da obra da criação em apenas 2 parágrafos,
se os irmãos perceberam, apenas 2 parágrafos. Eu li o parágrafo 1, mas ela resume todo o assunto sobre a doutrina da criação, capítulo 4, mas em 2 parágrafos. Mas algumas considerações nós vamos fazer de modo inicial, antes de nós começarmos a estudar sobre este assunto. E as considerações que nós vamos fazer, meus irmãos, é que quando nós estudamos a criação, tanto a criação invisível quanto a criação visível, algumas verdades ou verdades bíblicas, elas vêm, digamos assim, a ressaltar, ou elas vêm sobressair. E é fundamental que a gente possa considerar essas verdades, ou fazer essas considerações preliminares ou inicial. Primeira consideração a respeito da obra da criação é que Deus, o Deus único e verdadeiro, é que criou todas as coisas. Quando estudamos a criação, nós vamos estudar compreendendo, entendendo, à luz da Escritura, que todo este universo visível e todo o universo invisível, os seres angelicais invisíveis, Deus criou. Tudo foi criado pela mão do Senhor Deus, ou daquilo que nós podemos entender. As Escrituras atribuem a criação a Deus, unicamente, absolutamente a Deus. Essa, portanto, é a primeira consideração à luz da doutrina. Tudo foi criado pelo Senhor Deus. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Segunda consideração é que nada na criação ela é autoexistente. Só Deus é autoexistente, o que significa dizer que nada tem vida em si mesmo. Tudo foi proveniente de Deus conceder ou Deus realizar e fazer. Então, a criação, nada na criação é autoexistente. Tudo que é criado foi criado pelo Senhor Deus, a partir do Senhor Deus, e, portanto, nada tem vida em si mesmo, ou existe por si mesmo. Como eu falei, só Deus é o único ser autoexistente, que existe por si mesmo, que sobrevive, digamos assim, de eternidade a eternidade, que existe de eternidade a eternidade, que não depende de nada, que não depende de ninguém, e que em si mesmo ele é perfeitamente satisfeito, que, portanto, não depende de nada. O que ele criou, ele não criou nem por uma necessidade para completá-lo, ele não criou para algo que pudesse, digamos assim, estar em algo para completar naquilo que poderia dizer a sua satisfação. Não, ele, se não tivesse criado nada, Deus permaneceria de eternidade a eternidade, existindo por si mesmo e satisfeitos em si mesmo. Então, nada na criação é autoexistente. Terceira coisa, Deus criou todas as coisas do nada. Deus, no princípio, criou do nada todas as coisas no mundo. Ele trouxe a existência, não de uma matéria já pré-existente, mas todas as coisas foram criadas do nada. E o relato da criação, nós vamos ver Deus falando e Deus concretizando aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele fala, vem a existir. Nós, tudo que nós vamos fazer, nós já fazemos de uma matéria ou de algo pré-existente. Nós não criamos do nada. E a criação, portanto, revela o poder do Senhor Deus. Ele, o Deus Todo-Poderoso, cria todas as coisas do nada. Pela sua palavra, Ele faz, pela sua palavra as coisas vão acontecer, ou elas tornam-se realidade a partir daquilo que Ele fala, sem tendo algo ou uma matéria pré-existente. Mas a outra coisa que nós devemos sempre considerar é que Deus, ao criar todas as coisas, como nós lemos no capítulo 1, Ele vai dar, digamos assim, uma avaliação, uma proclamação, que tudo que Ele fez é bom. Todas as coisas que Deus fez, Ele mesmo vai dizer que eram muito boas. Tudo que Ele fez é bom. Então, essa é uma consideração. Quando nós vamos olhar a criação inicial, nós vamos ver Deus dizendo, criou Deus, e aí Ele vai dizer,
e isso era bom, ou isso é bom. É a proclamação dele, no sentido daquilo que ele vem autenticar e dizer: Deus criou todas as coisas, e tudo que ele criou, perfeito e bom. Mas, por último, nós vamos entender que toda a criação, ela foi tudo que existe, visível e invisível, todas as coisas criadas, foram criadas para o louvor da glória do nosso Deus. Quando nós estudamos sobre a soberania de Deus, nós entendemos que Deus criou todas as coisas pela sua livre e soberana vontade. Quis ele fazer, quis ele criar todas as coisas. Por ele ser soberano, ele é soberano e ele é livre na sua vontade, e ele, ao fazer, ao realizar, ao criar todas as coisas, ele criou porque ele quis, aprove a ele. Então, a obra da criação é uma obra que pertence à livre e soberana vontade de Deus. Tudo que existe, ele criou porque aprove, quis ele criar. E ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória, para que toda a criação viesse exaltar, refletir o seu Criador. Todas as coisas, quer sejam elas visíveis ou invisíveis, todas as coisas foram feitas para a glória do nosso Deus, para o louvor do nosso Deus. Quando nós estudamos a obra da criação, quando nós estudamos os decretos de Deus, nós vamos ver também isso de uma maneira tão clara. Deus decretando, Deus realizando todas as coisas para o louvor da sua glória. A criação revela, ou a criação, ela reflete os atributos do seu Criador. E a criação, portanto, ela proclama, ela anuncia a glória do seu Criador. Todas as coisas foram criadas para o louvor da sua glória. A providência, que é o seu governo, mas a obra da redenção, né? A obra da redenção vem revelar de uma maneira também tão admirável aquele que resolveu redimir, salvar pecadores. Ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós vamos começar, portanto, a tratar sobre a obra da criação, mas especificamente a obra da criação invisível, né? Hoje nós iremos tratar acerca da criação do mundo invisível, ou da criação dos seres angelicais. Deus, ao criar, e aí nós vamos entender à luz da Escritura, Deus criou coisas visíveis, seres visíveis, mas Deus também criou seres invisíveis. E aí nós entendemos seres angelicais. Esse é um assunto que nós precisamos estudar, compreender, porque, digamos assim, há duas atitudes com relação ao estudo dos anjos, ao estudo dos seres angelicais. Primeiro é a atitude de desconsiderar. Alguns não consideram atentamente este é um assunto que está revelado nas Escrituras, acerca dos seres angelicais. Mas uma outra atitude, essa é uma atitude errada, mas a outra atitude errada é a atitude de tratar de uma maneira leviana e sem, de fato, uma compreensão clara acerca das Escrituras. E isso eu vou dizer à luz do que nós podemos ver do nosso contexto dos nossos dias. Meus irmãos, embora alguém não faça o estudo, digamos assim, detalhado, mas o fato é que os nossos dias nós podemos ver que há um retorno ao paganismo e uma grande ênfase ao ocultismo e ao espiritualismo, e que tem gerado uma compreensão errada acerca dos seres angelicais, dos anjos. O ensino do ocultismo, do espiritualismo, eles têm dado grande ênfase aos anjos, aos seres angelicais, mas a ênfase, a compreensão que eles dão, ela é uma compreensão errada, porque ela não tem um fundamento bíblico e eles distorcem tudo aquilo que seria relacionado, digamos assim, a esses seres angelicais. A gente sabe que hoje tem havido o ocultismo, o retorno ao paganismo, ao espiritualismo, tem dado grande ênfase aos anjos, né? Pegar algum livro de ocultismo, algum livro espiritualista, eles vão estar sempre falando de anjos daqui, anjos dali, e vão, de fato, deturpar o ensino das Escrituras. Mas não só o lado, digamos assim, do paganismo.
O outro lado também é de muitas igrejas ditas evangélicas, elas dão uma ênfase também aos seres angelicais, e elas superenfatizam, e ao superenfatizar algumas, digamos assim, alguns pensamentos e algumas práticas que eles vão dizer que está relacionada aos anjos, na realidade vai demonstrar muito da infantilidade deles e da carnalidade, quando muitos vão atribuir a anjos chicoteando demônios, né? Ou a anjos que estão, na realidade, fazendo cócegas, e se reúnem, anjos fazem cócegas, ou que anjos, veem anjos como refletindo aqueles que estão numa guerra, ou dizem que anjos têm, e isso já li, de anjos que se vestem como se fossem lutadores de karatê. Então, uma super ênfase que, na realidade, é uma deturpação e até um modo de tratar de uma maneira leviana sobre este assunto que as Escrituras vêm a nós descrever e vêm a nós, claro, nos ensinar. Portanto, nós precisamos sempre ter o cuidado. Primeiro é o cuidado para negar ou não considerar atentamente. E esse é um erro de muitas igrejas históricas, que elas não consideram atentamente acerca deste assunto, da doutrina dos seres, ou da criação dos seres invisíveis, ou dos seres angelicais. E outros até tratam de uma maneira como que, de modo desprezível, ou sem, de fato, uma compreensão bíblica. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos entender, vamos ver que nós precisamos estudar, compreender este assunto, primeiro porque é bíblico, né? E aí nós vamos ver que a confissão, ainda que ela não entre nos detalhes, mas se você for ver lá no parágrafo que nós lemos, ela vai dizer: e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível ou invisível. E aí nós vamos entender que este mundo invisível é a criação invisível do Senhor Deus, ou a criação de Deus de seres angelicais. Então, primeira razão que nós vamos estudar, procurar compreender, é porque é uma doutrina bíblica, ela está nas Escrituras. A Escritura, meus irmãos, vai nos revelar que há inúmeras citações sobre os anjos, sobre os seres angelicais. Só no Antigo Testamento há 108 citações, e no Novo Testamento, 175 vezes, nós vamos ver que há estas citações a seres angelicais, ou seres angelicais são mencionados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Portanto, quando nós vamos ver a criação invisível, nós estamos nos referindo a estes seres angelicais. E a Escritura vai tratar desses seres, vai mostrar sobre a criação, a natureza, a organização, a queda, as atividades, os destinos, a habitação deles. Então, a Escritura vai nos trazer clareza sobre este assunto. Como eu falei, né, esse é um assunto que raramente se prega em igrejas históricas, igrejas de confissão protestante históricas, apesar das inúmeras exortações que a gente vai ver nas Escrituras. Nós vamos ver que as Escrituras nos dão exortações como nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, e não nas coisas aqui da terra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala sobre isso. Ele vai dizer de que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e não nas coisas aqui que são aqui da terra. E ele ainda vai falar sobre 2 Coríntios 4:18, dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então nós vamos ver exortações para que a gente pense, para que a gente medite acerca deste assunto. E nós entendemos, é claro, à luz da Escritura, que este mundo presente, visível, corrompido, ele será transformado em novos céus
e nova terra, onde a nossa relação com este mundo invisível, ou a nossa relação com esses seres angelicais, será ainda mais íntima. Nós não temos uma relação mais íntima com esses seres invisíveis, com esses seres angelicais, a gente não vê, mas o fato de não ver, primeiro, eles não têm corpo. Nós vamos tratar sobre a natureza deles. Eles não são seres corpóreos como nós, mas são seres que Deus criou. E como eu disse, o mundo que nós vivemos é um mundo caído. E a nossa relação com esses seres, ela não tem mais como seria no princípio. Mas as Escrituras nos falam de novos céus e nova terra, onde a nossa relação com estes seres do mundo invisível, com esses seres angelicais, será ainda muito mais íntima. Nós iremos adorar a Deus, Deus Pai, nós iremos adorar ao Cordeiro, juntamente com quem? Com os seres angelicais. No mundo recriado, perfeito, de novos céus e nova terra, a nossa relação com esses seres angelicais, ela será mais íntima. Nós, a igreja de Cristo, redimida, glorificada, ela adorará a Deus juntamente com a igreja dos seres angelicais. Então, essa relação, ela será mais íntima no mundo recriado, no mundo onde Deus fará novos céus e nova terra. Portanto, essa é uma das razões que nós devemos nos empenhar para estudar, para meditar um pouco mais acerca da revelação bíblica sobre este assunto, sobre os seres angelicais. Como eu falei, as duas atitudes erradas. Desprezam, e outros superenfatizam e desprezam o ensino também sobre esses seres angelicais. Eles dão uma ênfase errada e até de uma maneira leviana sobre os anjos. Primeira coisa que nós vamos ver é sobre a existência e criação dos anjos, dos seres angelicais. Eu já havia dito sobre isso, que quando nós vamos ver a Bíblia, ela não é, e nós lemos agora, ela não é um livro escrito com o propósito de provar a existência de Deus. Ela não foi escrita para provar por A mais B que Deus existe. A Bíblia já começa com o pressuposto de quê? Que Deus existe. Já começa como? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ela já parte da pressuposição de quê? Da existência de Deus. Este Deus que existe, este Deus eterno, autoexistente, num determinado momento de um princípio absoluto, ele vem a criar todas as coisas. Na mesma maneira, ocorre naquilo que nós podemos dizer com relação aos anjos, aos seres espirituais ou ao mundo espiritual. A Bíblia, nós não vamos encontrar ela tentando provar a existência dos seres angelicais. Ela não vai provar a existência dos anjos. Ela simplesmente assume o fato de que esses seres existem e que eles, de fato, as Escrituras vão revelar a nós a existência deles. Ela não prova, ela não gasta tempo, dizemos, provar sobre esses seres invisíveis, os seres angelicais, e ela já parte, claro, de uma revelação que nós temos que eles existem, ou de uma revelação, ou daquilo que ela simplesmente revela a sua existência. Os seres angelicais não são eternos, eles são criados. Só Deus é eterno, só Deus não tem princípio, não tem fim. Todos os seres que são criados, portanto, eles não são eternos. Como sendo criados, também eles têm, ou melhor, eles não têm atributos de onisciência, de onipresença, eles não têm, são criados. Portanto, os seres angelicais não são eternos, assim como o mundo visível, né? Todos foram criados, vindo a existir, como eu falei, pela livre e soberana vontade do Senhor Deus. Então, eles são seres que Deus, num determinado momento, Deus os criou.
Deus os fez, Deus fez esses anjos, né? Embora a Bíblia não vá falar do número deles, mas ela relata de um número que é de milhões, de milhares, não tem na realidade um número exato, mas ela vem relatar que esses seres foram criados, por isso eles não são eternos. Os seres angelicais, eles foram criados, como eu falei, pela sua livre e soberana vontade que Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 148, hoje nós vamos ler alguns versículos, né? Salmo 148, versículo 2 e 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e eles foram criados. Aqui é um texto que se refere à criação dos anjos. Fala de uma maneira em que eles foram criados. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 16. Ou melhor, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Aqui ele está falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui nós vamos ver esses dois versículos, tanto do Salmo quanto de Colossenses, que os anjos são seres criados pelo Senhor Deus. Ele os criou, ele fez conforme a sua vontade. Quando é que esses seres angelicais foram criados? A Bíblia não precisa, meus irmãos, o momento, quando exatamente eles foram criados. Alguns acham, e alguns estudiosos acham, que a criação do mundo invisível precedeu aquela escrita em Gênesis 1:1. Alguns acham que a criação dos anjos, ela se deu antes de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas isso é pouco provável, visto que a criação dos céus e da terra, e o verbo ali, o texto usado é, no princípio criou Deus o céu. Esse princípio é um princípio absoluto, portanto, nós podemos entender que nenhuma obra criadora precedeu a criação dos céus e da terra. Mas quando nós vamos ver um versículo que está lá em Jó, abra lá sua Bíblia em Jó, capítulo 38, versículo 4 e 7, vai dizer que os anjos cantaram de júbilo ao presenciarem a criação da terra. Jó, capítulo 38, 4 e 7. Diz o seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Versículo 7. Quando as estrelas das alvas juntas alegremente cantavam e rejubilavam-se todos os filhos de Deus. Eu vou ler do 4 até o 7 para a gente entender melhor. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe expôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem lhe estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou que lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus.
Com base nessa passagem, pode-se concluir que a criação dos seres angelicais, ela está implícita no primeiro versículo de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e que inclui a criação, claro, dos céus. No princípio, Deus, portanto, criou os céus, e aí, com base, se pode concluir que a criação dos seres angelicais se deu exatamente neste princípio absoluto de Deus criando todas as coisas e criando todas as coisas nos céus e na terra. O capítulo 2 também, versículo 1, se a gente for ler. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, aqui se faz uma referência aos seres angelicais ou aos seres invisíveis. No princípio, né, onde Deus, ao criar todas as coisas, embora ele não diga, ou embora nós não tenhamos quando exatamente, mas nós podemos entender que no princípio absoluto que Deus criou os céus e a terra, os seres angelicais, eles foram criados, e claro, dentro daquilo que nós vamos entender, para que eles possam habitar, ou eles foram feitos seres celestiais para uma esfera que não é a mesma dos homens, ou eles não habitam, ou eles não estão numa condição, na mesma condição de homens, eles não têm corpo, eles foram feitos seres invisíveis para habitar numa esfera etérea, celestial, na presença do Senhor Deus. Qual é o significado da palavra anjo? O que significa anjo, né? Algumas pessoas podem usar de uma maneira até comum, anjo, não sei o quê, mas qual é o sentido da palavra anjo? A palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, significa mensageiro, né? O termo no grego clássico, ele era usado para justamente dar essa ideia de mensageiro. Nas Escrituras, a palavra de Deus, ela usa, ou ela é empregada designando mensageiros, e algumas mensageiros ordinários. Abra aí, por favor, Jó, capítulo 1, versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Aqui a palavra mensageiros é uma palavra que é a mesma que é anjos. Lucas 7, 24. Tendo-se retirado os mensageiros, então essa palavra no original é anjos, passou Jesus a dizer o povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Ainda em Lucas, capítulo de número... deixa eu ver aqui. 9:52. Lucas 9:52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Então, só para a gente entender que nas Escrituras a palavra também, anjos, ela é designada como mensageiro, mas não ela é usada somente no sentido, ela é usada também para designar profetas, né? E aí, abra sua Bíblia em Isaías 42, 19. Isaías 42, 19. E Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? E aqui está se referindo ao profeta. Malaquias, capítulo 3, versículo 1.
Malaquias é o último livro da Bíblia. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro. E aí a referência é ao profeta que preparará o caminho de Deus, o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. Então, nas Escrituras também ela é usada para designar profetas. E no Novo Testamento ela é designada também para ministros da nova aliança, capítulo 20, ou melhor, capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse. Ela é a mesma palavra usada para designar agora os ministros da nova aliança. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas. E aí está se referindo aos ministros, aos pastores da nova aliança. Diz, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, são termos usados para pastores ou para o ministro da nova aliança. O termo também empregado com relação a Jesus. O termo anjo, ele é usado com relação à pessoa do Senhor Jesus. Ele é chamado o anjo do Senhor, e ele também é chamado o anjo da sua presença. Isaías 63, versículo 9. Isaías 63, versículo 9. Em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. A referência aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Escritura também emprega esse termo com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, chamando o anjo da sua presença. E o anjo da aliança, Malaquias, o versículo que nós havíamos lido antes, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, só que é o final do capítulo, ou melhor, do versículo que nós lemos. O primeiro se refere ao mensageiro, ao profeta, mas o final vai dizer sobre o anjo da aliança. Malaquias 3 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui nós vamos ver que a Bíblia também prega o termo anjo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou em relação ao Senhor Jesus Cristo, chamando de anjo do Senhor, anjo da sua presença e anjo da aliança. Além da palavra anjo, né, as Escrituras empregam outros termos para designar esses seres angelicais. Além da palavra anjo, a Escritura usa outros termos para designar esses seres angelicais. É o texto lá que nós lemos acerca de Colossenses, que chama de principados, de poderes, de domínios, tronos. E Efésios, capítulo 1, versículo 21, vai falar sobre isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Todos esses termos, né, que denotam a natureza, atributos e atividades dessas criaturas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Colossenses capítulo 1, versículo 16, só para a gente relembrar, ele vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí, então, nós vamos ver que a Escritura vai empregar um outro termo, ou outros termos para designar esses seres angelicais. E isso para justamente mostrar ou denotar a sua natureza, os atributos e atividade desses seres.
vai dizer, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio deles. Meus irmãos, qual é o significado, portanto, da palavra anjo? Mensageiro, mas nem sempre ela também é usada para designar os profetas, ela também é designada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado anjo da aliança, o anjo do Senhor, o anjo da sua presença. É também designada para falar sobre os ministros da nova aliança, sobre os anjos da sua igreja. Mas, além dessas palavras, da palavra anjo, a Escritura emprega outros termos para designar esses seres angelicais: tronos, potestades, domínios, poderes. A outra coisa que nós vamos ver sobre os anjos é sobre a queda deles, né? E nesse sentido nós vamos ver sobre a origem de Satanás e dos demônios. Quando é que os anjos caíram, né? O que de fato aconteceu? Meus irmãos, nós já vimos que a existência do mal, ela é explicada biblicamente pela queda de Satanás e de seus demônios. Deus não criou o mal, Deus não fez o mal. Tudo que o Senhor Deus fez é perfeito e tudo, portanto, é isento de mal. Ao contemplar toda a sua criação, como nós vimos, Deus disse que o quê? Que tudo é bom. Tudo que ele fez é bom. Todavia, quando nós vamos lá para o versículo 6 de Judas, Judas revela que alguns anjos pecaram e alguns anjos caíram do seu estado original, do seu estado de santidade e se corromperam. Pedro também vai falar lá na sua carta, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Qual é a causa da queda de Satanás? O que de fato aconteceu? O que levou Satanás a rebelar-se contra o seu Criador? Primeiro, a origem, né? A existência do mal, ela só é explicada biblicamente pela queda de Satanás e de seus demônios. E a Bíblia vai mostrar que alguns anjos caíram desse estado original em que Deus criou. Deus criou todos os anjos perfeitos, seres incorpóreos, seres que habitavam nas regiões celestiais, mas a Bíblia vai mostrar, vai nos revelar que dentre esses anjos, alguns caíram do seu estado original, rebelando-se contra o seu Criador, contra o Senhor Deus. Qual é a causa? O que levou à queda desses anjos? Qual foi o que levou eles a se rebelarem-se contra o seu Criador? Meus irmãos, o orgulho tem sido geralmente reconhecido como a causa da queda de Lúcifer. Essa é a compreensão que se tem, que o orgulho é a causa que levou à queda de Lúcifer. E aí entenda bem, Lúcifer, o ser angelical, e a Bíblia vai mostrar, de uma natureza tão elevada, ensoberbeceu-se por causa da sua formosura espiritual, por causa da sua posição tão elevada, e corrompeu-se naquilo que nós chamamos de orgulho, ou naquilo que nós vamos entender, passou a ter um sentimento pecaminoso que nós chamamos de orgulho. Meus irmãos, os protestantes, eles têm sido unânimes em não limitar duas profecias, uma profecia acerca de Tiro e outra profecia acerca da Babilônia, duas nações, e eles, portanto, são unânimes em entender que o relato bíblico da queda de Tiro e da Babilônia parecem apontar para uma queda mais catastrófica. Elas não se limitam, portanto, essas profecias da queda de Tiro. Vamos ler Ezequiel 28, de 11 a 19, e depois Isaías 14, de 12 a 25. Ezequiel, capítulo 28, (11 a 19).
veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objetos de espanto e jamais subsistirá. Isaías, capítulo 42, versículo 12 a 15. Ou melhor, Isaías 14, 12 a 15. Eu falei 42, mas é 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitados para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, se você for ver, essas são duas profecias, uma se refere a Tiro e outra se refere a Babilônia. Mas, como eu falei, todos os protestantes têm sido unânimes em não limitar essas profecias a essas nações. O relato bíblico da queda de Tiro e da Babilônia parece, como eu falei, apontar para uma queda mais catastrófica, aponta para a queda de Satanás. O que parece é que Lúcifer foi um dos seres mais formosos, mais poderosos de toda a criação angelical. No entanto, sua formosura, seu poder, sua perfeição resultaram justamente na sua queda. Desse modo, Lúcifer se transformou em Satanás, o adversário. Lúcifer se transformou em Satanás, o adversário, não apenas dos homens e de Adão, mas o adversário de Deus e especialmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus homem. Então, Lúcifer se transformou agora no adversário.
ele é o adversário do Senhor Deus, ele é o adversário da igreja, ele peleja contra Deus. O seu alvo, o seu objetivo é trazer ruína sobre tudo aquilo que Deus criou e tudo aquilo que Deus faz de bom. Com a entrada do pecado no mundo, ele passa a ser chamado diabo, o acusador. Então nós vamos ver o que levou, qual é a causa, né? O que levou Satanás a rebelar-se contra o Senhor Deus? O orgulho, a soberba, aquilo que ele tinha na sua formosura, na sua perfeição, resultaram na sua corrupção. E ele veio a ser agora não mais Lúcifer, mas veio a ser Satanás, o adversário. É o arqui-inimigo do Senhor Deus. E com ele não apenas ele caiu, mas anjos também caíram desse estado original, desse estado de perfeição, acompanhando na sua rebelião contra o Senhor Deus. A causa, orgulho. A causa é que ele veio a se ensoberbecer, a orgulhar-se da sua formosura e da sua posição tão elevada. Como eu falei, com a entrada do pecado no mundo, ele passa a ser chamado diabo, o acusador. É o acusador dos eleitos, dos irmãos. Entenda bem que o objetivo de Satanás é trazer ruína sobre todas as coisas que Deus criou. Olhe para a criação, né? Deus criou todas as coisas e ele, portanto, vai tentar o homem para que, por meio da sua desobediência, venha a ter ruína sobre toda a sua criação. O que ele faz hoje? Ele peleja contra a igreja, ele peleja contra os crentes. E é essa uma das razões que nós devemos sempre procurar entender, estudar acerca desta doutrina. Por quê? Porque os anjos, nós vamos ver uma relação deles, da criação invisível com a criação visível, tanto dos seres angelicais caídos, quanto dos seres angelicais não caídos. E, portanto, nós vamos ver que é um profundo relacionamento entre a criação invisível e a criação visível. E quando nós vamos ver com relação aos anjos caídos, nós vamos ver que há um profundo, digamos assim, relacionamento entre eles e a criação. O que nós vamos primeiramente entender? Que o mundo que nós vemos, a condição em que nós vamos ver do homem, a compreensão que nós vamos ter do homem no seu estado agora, devido à queda, nós podemos entender que tudo aconteceu por causa da ingerência de Satanás, de uma situação de induzindo o quê? O homem à queda. Foi Satanás o motivador da queda. Foi ele que conduziu, ou induziu, tentou o homem à queda. E foi ele, portanto, que levou nossos primeiros pais a se rebelarem contra o Senhor Deus. Então, só para a gente entender, né? Como esses seres invisíveis, esses anjos que caíram do seu estado original, eles têm uma relação com a criação visível. Primeiro, com relação à condição do homem. O homem veio cair, o homem veio se tornar escravo do pecado por causa da ingerência de quem? De Satanás, em tentar o homem a se rebelar contra o Senhor Deus. Mas a própria natureza, nós vamos ver que Paulo vai dizer que ela geme e suporta angústias em decorrência de quê? Da perversão desse ser espiritual iníquo. Então, nós vamos ver essa relação, que há ainda um relacionamento entre a criação invisível, esses anjos caídos, e a criação visível. Mas também o Filho de Deus, a gente vai entender, o Senhor Jesus teve que vir a este mundo, assumir uma natureza humana para resgatar os eleitos de quem? Do domínio da escravidão de Satanás. Então, nós vamos também compreender esta relação entre a criação visível e a criação invisível, na luz de quê? Da doutrina de Cristo. Cristo, ele, para vir a este mundo, ele veio por causa da condição do homem, por causa do pecado, para resgatar, para libertar aqueles que estavam os seus,
que estavam sob o domínio de Satanás. Mas também nós vamos ver Paulo advertindo, Paulo tratando dessa questão, que a nossa luta, ela não está, a nossa luta como crente, como igreja, ela não está confinada ao mundo visível. E Paulo, o que é que ele diz? Que a nossa luta não se limita a gente pensar que nós estamos numa luta apenas numa questão física. Ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele traz instruções lá no capítulo 6 de Efésios. É onde a gente precisa entender que estes seres angelicais, caídos, corrompidos, iníquos, eles ainda estão, ou eles ainda têm um relacionamento com a criação visível. E nesse sentido, como nós vimos, primeiro, nós vamos ver que a queda foi por causa de quê? Da ingerência de Satanás. O homem está na escravidão porque Satanás o tentou a se rebelar contra o Senhor Deus. E nós vamos ver a redenção, a necessidade de Cristo vir assumir uma natureza humana para redimir os seus. Mas Paulo adverte, estes seres angelicais, eles estão presentes. Eles são invisíveis, mas é uma realidade que todo crente precisa entender, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta ela é contra principados e potestade na esfera espiritual, como eu falei, que estão, mesmo sendo invisível, mas é real. Por isso, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás e dos seus planos corrompidos. Todo crente precisa entender, nós estamos numa luta espiritual. E Paulo diz, a nossa luta aqui, ela não se limita à questão física. Nós não podemos negar isso. É onde alguns negam isso. Parece que a nossa luta, ela é apenas em termos de, digamos assim, física, sangue e carne. Paulo diz, não é. Né? Nós precisamos entender que esses seres visíveis, demônios, Satanás, eles, ainda que sejam invisíveis, mas são reais. Entenda bem. Ainda que invisíveis, mas eles são reais. A peleja dele, ela permanece. Contra quem é que ele se opõe? Contra a igreja, contra nós. Ele quer sempre nos levar à ruína, à queda, a pecar contra o seu Deus. Ou ele quer nos conduzir a pensar de uma perspectiva, de uma vida fora dos padrões das Escrituras. E é por isso que a nossa luta, Paulo diz, não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades, esses seres corrompidos, e, portanto, nós não podemos desprezar, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás e desses anjos caídos. O diabo é o nosso adversário. Pedro vai dizer que ele anda o quê? Ao nosso derredor, procurando como leão, procurando alguém para devorar. Essa é uma realidade espiritual, né? Então, quando nós vamos ver nessa questão os seres caídos, né? Satanás, Lúcifer passa a ser o adversário, né? Ele é agora o adversário de Deus, ele é adversário dos homens, de Adão, mas principalmente de Cristo, se opõe a Cristo, Deus homem, e da igreja. Com a entrada do pecado, ele passou a ser chamado diabo, o acusador, ele é o acusador dos crentes, mas nós entendemos que estes seres caídos, eles ainda têm um relacionamento com a criação visível, né? E há uma relação, né? A queda só se deu por causa da ingerência de Satanás, né? O pecado só entrou, a ruína só veio na terra, porque Satanás tentou o homem a desobedecer, a se rebelar contra Deus. Mas nós vamos ver que Cristo só veio a este mundo por causa desta condição, para resgatar aqueles que estão debaixo do domínio do pecado e do diabo, em decorrência da queda, por ingerência de quem? De Satanás. Mas também nós não podemos negar a nossa luta contra esses seres angelicais decaídos, corrompidos, que nos tentam, que procuram nos seduzir, que têm planos e intentos para nos levar à queda. E, portanto, ele deve ser visto como o nosso adversário. Tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe à sua verdade, veja que sempre quem está por trás. Por isso que Paulo vai dizer, olha, a nossa luta não é contra sangue e carne,
mas veja quem está por trás, quem governa a mentalidade, quem induz, quem seduz, quem conduz as pessoas a se oporem a nós. É onde nós vamos entender que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra esses seres angelicais que agem, que interferem e que têm uma influência para que conduzir ou induzir pessoas a se oporem a nós. Nós vamos, pela graça de Deus, continuar estudando sobre esse assunto, né? Sobre os seres angelicais. Nós vamos ainda estudar sobre os seres angelicais que não caíram, a natureza deles, né? Aquilo que o propósito deles, atividades deles. Nós vamos estudar, porque esse é um assunto que a gente precisa. Se por um lado nós vamos entender e estudar sobre a queda desses anjos, esses anjos caíram, uma boa parte caiu, se corrompeu, mas Deus preservou os anjos eleitos, e é onde nós vamos também estudar sobre a natureza deles, onde nós vamos estudar sobre as atividades deles, e claro, para isso, para que a gente possa ter uma melhor compreensão desta doutrina, desta verdade, para que a gente possa andar de conformidade com a mesma, né, com o pensamento, com uma compreensão equilibrada daquilo que a palavra de Deus revela a nós. Então, eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé, nós vamos orar e depois nós vamos passar para as perguntas. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, pela revelação que temos, inspirada, inerrante, sendo suficiente, única verdade para as nossas vidas. É a Tua palavra que é a nossa única regra de fé e de prática. Pedimos sempre a Tua graça para sujeitar nossa mente, nosso coração, nossa vontade a esta verdade revelada a nós. Ajuda-nos a compreender, entender sobre este assunto da criação invisível, dos seres angelicais que caíram, que se corromperam. Ajuda-nos também a guardar o nosso coração para que nós não venhamos ter orgulho, soberba no nosso coração. Pelo contrário, nos manter humildes, tementes, sujeito à Tua palavra, sujeito à Tua verdade, andando de conformidade com a mesma, tendo uma visão, uma compreensão clara de quem nós somos, não à luz do que nós achamos, mas à luz daquilo que o Senhor fala a nós nas Escrituras, tanto da queda quanto a nós que estamos em Cristo Jesus, a fim de que venhamos ser conduzidos em humildade, em temor, em obediência a Ti, Senhor Deus. Seja conosco, nos abençoe neste dia, é o dia do Senhor, nos dê a graça de fazer o melhor proveito dos meios de graça, para a nossa edificação, para a nossa instrução e para o nosso crescimento espiritual, Senhor Deus. Assim nós Te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto?